muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava numa praia e alguns homens que lavavam suas redes, tão tristonhos, cabisbaixo, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Então Jesus, com a sua voz mansa e suave, disse para eles retornarem para o grande mar. Mas uma voz que se levanta o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: pela sua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: olha o que ele disse, pela tua palavra agora eu as lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Pastor Adriano Sebem, com a liberdade para ministrar ao nosso coração. Quem está ansioso para ouvir a voz de Deus? Tem toda a liberdade.
A paz do Senhor, queridos, amém? Podeis se assentar, adorando o nome do Senhor. Nós estamos felizes e agradecidos a Deus, estamos assim, bem contentes de poder estar aqui com vocês. E nessa feita estar com o nosso pastor Cirso, é uma alegria poder estar aqui, Pastor Cirso Ferreira, eu louvo a Deus pela sua vida. Também o presbítero Joab, que é o vice-presidente, o evangelista Marcos, coordenador de missões, e os irmãos do Haddad, Deus abençoe, é um prazer. Nós já estivemos também cooperando numa formatura, lá na igreja com o pastor Ciro Marcelo, creio que o senhor estava lá. Estivemos lá uns 2 anos atrás também. Os nossos amigos que aqui estão, todos os obreiros, fazer menção do evangelista José Manuel, Deus abençoe, nosso amigo, o presbítero Leandro, que também nos indicou, eu louvo a Deus pela sua vida, e cada um dos obreiros que aqui estão. Queridos irmãos, nós vamos pedir a você, na posição que está, que abra a sua Bíblia, Novo Testamento, Evangelho do Senhor, conforme registrou Mateus no capítulo 20. Capítulo 20 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme é registrado pelo evangelista Mateus. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo Cristiano também. Prazer estar aqui com vocês. Glória a Deus. Queridos, nós trabalhamos com o pastor João Seno já há 17 anos. Trabalhamos assim com o pastor João Seno há 9 anos como obreiro integrado e estamos servindo a Deus. O pastor João Seno chegou em janeiro de 2007 e em 9 de abril, nós chegamos em Criciúma e estamos até hoje ali trabalhando também, na vontade do Senhor. Mateus 20, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola dominical. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Versículo 2: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha, e saindo perto da hora terceira, ou da terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram, e tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Versículo 9: vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a cada um, ou disse a um deles: amigo, não te faça injustiça, não combinaste comigo a 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último, tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Você pode louvar a Deus por essa palavra? Glória a Jesus. Um culto de caráter missionário, e nós louvamos a Deus por todas as pessoas que aqui estão, os familiares aqui também dos Haddades, pessoas amigas que vieram, Deus abençoe. E nós queremos trazer uma palavra da parte do Senhor. Já temos aqui ouvido uma ministração, temos adorado ao Senhor, como já foi dito, até esse momento nós oferecemos a Deus, nós adoramos o Senhor. Agora o Senhor quer, através da sua palavra, falar conosco. Glória a Deus. Por quê, meus amados? Porque Deus, ele tem alguns canais principais. Sabemos que a maneira que eu falo com Deus, ou o principal canal de eu falar com Deus, é pela minha oração.
mas Deus fala comigo especialmente pela sua palavra. Então, quando Deus fala, o homem fica vivo, diz a Bíblia. Tenha certeza que quando Deus fala, coisas boas acontecem. Glória a Jesus, e o nome dele é glorificado. Esta palavra que eu tenho lido em Mateus capítulo 20, é uma palavra que está na linguagem da parábola. Todos nós sabemos que Jesus, ele usa a parábola. Meus queridos Haddades que me ouvem, nós sabemos que parábola é um recurso literário da linguagem, e significa colocar uma coisa ao lado da outra, para um efeito de comparação, para que seja dali extraído uma lição, seja esta moral ou de cunho espiritual. E aqui nós temos uma parábola, onde Jesus cria esta situação, para ensinar verdades acerca do reino de Deus. As parábolas do Senhor, elas são classificadas em pelo menos 4 grupos. Nós podemos classificar as parábolas como parábolas da salvação, parábolas do reino de Deus, parábolas do discipulado, a vida cristã que seja. E o 4º grupo, as parábolas da vida eterna, ou das coisas futuras. E essa parábola, ela pode se enquadrar, justamente, tanto nas parábolas do reino de Deus, quanto alguns querem a classificar como parábolas da salvação. Meus prezados, o texto, eu preciso introduzir esse assunto, ele fala sobre algumas personagens, e você pode acompanhar comigo que a primeira personagem é o dono de casa, ou o proprietário daquela vinha. Para nós, parece, evangelista Marcos, um tanto até estranho isso, mas os dias do Novo Testamento, e do Antigo Testamento, era normal, uma pessoa que tinha uma agricultura de subsistência, ele plantava uma vinha no seu próprio terreno, lá na sua casa, e lá então, conforme a dimensão, o tamanho daquela obra, ele contratava X números de pessoas para trabalhar naquela obra. E aqui o Senhor Jesus fala de algo que era do cotidiano deles. Ele não fala de algo difícil, porque o Senhor fala numa linguagem compreensível, nivelada pelo entendimento dos seus ouvintes. E você percebe que o primeiro personagem é este homem, o dono da vinha, o proprietário, ele mesmo que sai e começa de madrugada para assalariar, ou contratar pessoas para labutar, para trabalhar na sua vinha. E você percebe que há personagens também que são os contratados em cada horário. Perceba que os horários são das contratações de 3 em 3 horas. E percebemos também, no final do dia, uma outra personagem, que é o próprio Jesus Cristo. Jesus, ele aqui é colocado como a figura do administrador, conforme a tua versão da Bíblia, o mordomo que vai acertar as contas. Como já foi dito aqui, haverá de a igreja receber um galardão, um galardão no céu, uma recompensa pelas suas obras. E quem dará essa recompensa? 2 Coríntios 5:10 nos diz que é o tribunal de Cristo, que será instaurado, e que todo aquele que é salvo e foi arrebatado, vai estar diante desse tribunal, para receber, segundo o que tiver feito pela sua obra. Glória a Deus. Então, meu querido, se você tem contribuído com a obra de Deus, contribuído financeiramente, se você tem, quem sabe, orado pela obra de Deus, ou feito a obra do Senhor de múltiplas formas, saiba que o teu trabalho, como já foi lido, não é vão no Senhor. Ele tem sim um peso de glória, há uma recompensa para você, para a sua vida. Então vale a pena fazer. Vale a pena, porque a própria Bíblia diz que um simples copo d'água dado a um pequenino do Senhor, claro, na direção de Deus, tem recompensa. Então imagina você, meu querido, que você faz a obra do Senhor, você se aplica na obra de Deus para fazer algo para o Senhor, haverá uma recompensa, está sendo depositado. Te prepare, porque Deus tem preparado para você, aqui nesta terra e também no porvir, coisas lindas e grandes da parte dele. Aleluia, glória a Deus. Meus prezados, é interessante entender o contexto desta parábola, porque já diz alguém, texto fora de contexto gera pretexto, e nós não queremos trazer nenhum pretexto, mas falar a revelação da palavra do Senhor, porque o contexto é no capítulo 19, nos versículos anteriores, aonde um jovem rico se apresenta a Jesus, e ele então, infelizmente, sai frustrado, porque ele não quer renunciar às suas riquezas. Por certo, Cristo, ele não exigiria que alguém vendesse
todas as suas riquezas, mas Cristo exigiria que esta pessoa o colocasse em primeiro lugar, e se fosse necessário, então vender ou desfazer-se de algo, como Zaqueu foi fazer depois, lá na frente, ele então instituiria desta forma. Mas esse jovem rico, ele, queridos, até almejava a salvação, mas queria colocar as riquezas dentro do seu coração, e como primazia, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus deve estar em primeiro lugar no meu e no seu coração. Todo aquele que quer ser discípulo de Jesus, que quer morar no céu, a eternidade com Deus, deve colocar Deus em primeiro lugar, mas não só na teoria, também nas suas atitudes, também na sua prática de vivência diária. Glória a Deus. Como está a sua vida? Como estão as suas atitudes? Tem muitos cristãos que até dizem que glorificam a Deus, que adoram a Deus, que são servos de Deus, mas as suas atitudes denunciam outra coisa, totalmente diferente. Mas que não seja assim comigo e com você, porque a palavra de Deus diz que Ele procura, os seus olhos procuram os fiéis da terra, aleluia, e os verdadeiros adoradores. Aonde estão? Nós temos alguém aqui? Nós temos verdadeiros adoradores? Adore o Senhor então, exalte a Ele, não porque o pregador está mandando, ou porque o conjunto está ministrando, mas porque Ele é, glória a Deus. Nós devemos adorá-lo, não apenas por aquilo que Ele faz, pela conveniência, mas por aquilo que Ele é. Então adore o teu Deus, o teu coração seja grato, e celebre ao Senhor. Levante a tua mão, celebre ao Senhor, porque Ele é Senhor da sua vida. Aleluia, glória a Deus, que bênção. Mas queridos, o contexto do texto que nós lemos vai dizer que quando Pedro e os discípulos ouviram que Jesus disse que era difícil aquele rico, ou a pessoa que coloca a riqueza em primeiro lugar, entrar no reino dos céus. Então Pedro, no capítulo 19, versículo 27, Pedro vai dizer: e nós, que tudo deixamos, o que vamos receber? Até então não tinha chamado a atenção, mas Pedro tomou a palavra, a primazia, e queridos, o Senhor Jesus, para responder a Pedro, Ele conta essa parábola do capítulo 20. Sabemos que nem toda a Bíblia está em ordem cronológica, em ordem de tempo, de sequência, mas entendemos que esse texto, esta passagem, ela tem um contexto lógico de tempo e de cronologia. Você percebe aqui, amados, que o Senhor Jesus, Ele vai justamente trabalhar a resposta, que não era só do coração de Pedro, mas era para todos os discípulos e para todos nós hoje. Meus prezados, o capítulo 19, ali nos últimos versículos, o Senhor Jesus dá a sua resposta a Pedro, e ele continua no capítulo 20, como eu falei, dando a resposta, e ele vai dizer, né, que todo aquele que tenha deixado casa, né, família, para servir a Deus, esse receberá muitas vezes mais. O evangelho sinótico, semelhante ao de Mateus, a mesma passagem contada por outro evangelista, Marcos 10 e 28, eu gosto aqui dessa perspectiva de Marcos, que ele vai dizer o seguinte: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Versículo 29, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Alguns, até cristãos, que tiram do contexto essa passagem, isolam e colocam uma recompensa apenas terrena, mas o Senhor está dizendo que quando nós servimos a Ele, nós temos muitos irmãos, não é verdade? Somos todos irmãos aqui nessa noite, glória a Deus. Nós temos vários pais espirituais, eu tenho vários pais espirituais, várias mães espirituais, nós recebemos isso, meus amados, mas nós temos que ter cuidado, porque nós devemos viver bem aqui, como já disse o pastor Cício no início da reunião, como já foi ministrado aqui, né? A igreja, né, ela é uma bênção, o templo, a comodidade, né, a tecnologia do século 21, da pós-modernidade, tudo isso é bom, a nossa casa, o nosso trabalho, a vida urbana é uma maravilha. Querido, se nós tivéssemos nascido há uns anos atrás,
nós, quem sabe, tendo essa experiência hoje, iríamos estranhar muito tempo. Há muitos jovens e adolescentes que não vivem mais sem internet, nós sabemos disso, mas temos que cuidar para que Deus, o Senhor Jesus, possa estar em primeiro lugar na nossa vida, porque senão, meus amados, nós vamos procurar ter o céu na terra. Eu não quero fazer apologia, teologia da miséria, hipótese alguma. Se nós podemos viver bem aqui, vamos viver com qualidade e excelência, casa boa, carro bom, tudo isso é bom, mas não deve ser o centro da nossa vida. Nós devemos entender que o verdadeiro céu não é aqui. As melhores promessas de Deus são na eternidade. Aleluia. Nós devemos entender que o que Deus tem para nós, numa perspectiva maior, é o céu de glória. Aleluia. Uma chamada ensino ou teologia da prosperidade diz que o céu é aqui, mas a Bíblia, minha e a tua Bíblia, vai dizer que não é aqui, que nós temos que, meus irmãos, semear para a eternidade, fazer a obra de Deus, contribuir com alegria, servir ao Senhor, enquanto é dia, porque a noite vem, enquanto ela chegar, ninguém vai mais poder trabalhar, mas agora ainda é dia para fazer a obra de Deus. Aleluia. E eu quero fazer uma aplicação aqui e dizer para você que esta primeira personagem, o dono de casa, ele é Deus, o Pai. É Deus o Pai. E fala da vinha. O que é a vinha? Se nós formos buscar alguns textos bíblicos, e é bom, como disse Calvino, deixar a Bíblia responder a Bíblia explicá-la. Isaías 5 e 7, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Salmo número 80, também nós vamos entender. O salmista disse: trouxeste, Deus, o Pai, trouxeste uma vinha do Egito, e a plantaste em Canaã, e expulsaste as nações. Olha só o que Deus faz. O nosso Deus é tremendo. Ele fez isso. O maior poder mundial da época chamava-se Egito, mas Deus tinha promessa para aquela vinha, para a nação de Israel, para estabelecer o seu reino na terra. Então ele vai com mão forte dentro do poder mundial chamado Egito, e arranca o seu povo de lá, e abre o mar, e o povo passa e adora ao Senhor, e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quantos podem celebrar e dizer nessa noite: só o Senhor é Deus? Então diga, declare para ele: só o Senhor é Deus na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha vida emocional, na minha vida conjugal. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Tem uma conotação muito especial isso, porque Deus chama esta vinha. E aí você percebe que justamente a primeira contratação, o pai de família sai de madrugada. É necessário observar qual era o dia de trabalho judaico, porque nós estamos dentro de uma cultura judaica. O dia de trabalho era das 6 da manhã, normalmente até as 18 horas, ou 12 horas de trabalho. Esse era o dia de trabalho judaico. Então aquele homem sai de madrugada, provavelmente ele sai antes das 6 da manhã, para poder contratar trabalhadores para iniciar às 6 da manhã, essa é a ideia. E quando ele chega e contrata os primeiros trabalhadores, ele firma um contrato com eles. O texto vai dizer contrato. Ele acerta com eles. Há um negócio a ser acertado. Quem são esses trabalhadores? Bom, se nós formos buscar no texto bíblico, nós temos Jeremias, capítulo 25, do profeta Jeremias. Se você quiser, pode acompanhar. Se não, pode apenas ouvir. Capítulo 25 do profeta Jeremias, versículo 4. Glória a Deus. Nós temos aqui a explicação. Oh, louvado seja Deus. 25, versículo 4 do profeta Jeremias. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Então quem são os primeiros agentes, os primeiros trabalhadores da vinha? Os primeiros contratados que iniciaram de madrugada? Os profetas, tá? Claro, há mais versículos bíblicos que comprovam esta verdade. Se nós formos buscar, nós temos o próprio versículo 3, Jeremias diz que ele também saiu de madrugada, e a gente encontra na Bíblia vários outros versículos que tratam desta linguagem, meus amados. Por quê? Porque os profetas do Senhor
foram eles que começaram a vaticinar, a pregar no Antigo Testamento. E a nação de Israel tinha uma missão muito especial e singular. Os filhos de Israel seriam uma nação sacerdotal. Os filhos de Israel, eles construiriam, como já foi dito aqui, o templo do Senhor, aonde a missão no Antigo Testamento era uma missão centrípeta. Os povos deveriam vir a Jerusalém, ao templo, e adorar ao Senhor. Entendemos que Israel também seria os receptores dos oráculos divinos, da revelação divina. Israel teria isso. E o mais importante, o Messias nasceria da casa de Israel. Ou seja, Jesus disse essa verdade. O que o Senhor revelou, ele disse: a salvação vem dos judeus. Ele revelou isso, porque a missão de Israel era uma missão muito especial. E eles tinham essa missão de estabelecer o reino, o governo de Deus na terra. Queridos, esses primeiros trabalhadores labutaram. Mas o que me chama a atenção, e eu quero rapidamente colocar aqui, é que se nós olharmos um capítulo à frente, no capítulo 21 de Mateus, versículo 33, você encontra uma outra parábola relacionada ao mesmo assunto. Mateus 21, versículo 33, é a parábola dos lavradores maus. Resumindo para você, para fazer a aplicação aqui, queridos, diz que havia também um proprietário de uma vinha, e esse proprietário alugou a sua vinha, e depois de um tempo, ele mandou os seus servos ir lá para receber, certo? O valor do arrendamento. E quando os servos dele chegaram, aqueles homens, os maus viticultores, que haviam alugado a vinha, eles começaram a apedrejar, a maltratar os servos daquele senhor, dono da vinha. E por último, o texto vai dizer que este dono da vinha mandou seu próprio filho, pensando assim, dentro de uma lógica e um bom senso: ao meu filho eles irão de respeitar, eles hão de respeitar. Mas não aconteceu. Eles tomaram o filho daquele dono da vinha e o mataram. E o texto vai dizer, versículo 43 do capítulo 21, portanto vos digo, o Senhor Jesus dizendo, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Deus estava dizendo aos fariseus, aos líderes da religião judaica, que ele iria estabelecer uma igreja, e queria sair da mão de Israel, porque Israel não deu conta do recado. Lembra o que diz o Evangelho de João capítulo 1, versículo 11, 12 ali? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o aceitaram ou o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. É por isso que Deus não te pergunta qual é a tua religião, porque existem inúmeras religiões, mas há só um evangelho verdadeiro. O que salva o homem não é placa de igreja, o que salva o homem não é religião, porque religião, como disse Agostinho, é apenas um atalho da perspectiva humana, a tentativa humana para se religar com Deus. Mas queridos, Deus manifestou a sua graça, ao morrer Cristo por nós, Ele entregou seu Filho. A Bíblia vai dizer, glória a Deus, que Deus entregou seu único Filho, unigênito, para que todo aquele, não apenas alguns previamente escolhidos, não, mas para que todo aquele que nele crê, não pereça em condenação eterna, mas tenha vida. Tenha a vida. Quantos têm a vida aqui? Aleluia, glória a Deus. Meus amados, isso aqui é muito importante, é uma verdade eterna. Por quê? Porque tem muita gente hoje que bate no peito se autoafirmando e dizendo assim, ó. Ele diz assim: eu não mato, não roubo, procuro não mentir, não fazer mal ao semelhante. Deus não vai me lançar no inferno, eu sou um bom filho. Primeiro, conceitualmente falando, biblicamente falando, somos todos criaturas. Marcos 16 e 15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai a toda a criatura. Então diante de Deus nós somos criaturas. Mas há uma diferenciação. João 1 e 12, que eu acabei de citar: a todos quantos o receberam, aquele que aceitou a Cristo é filho de Deus. Ser bom, não matar, não roubar, na horizontal, tudo isso é válido, faz parte. Mas isso é uma obrigação da criatura para com o Criador, e não requisito de salvação. Requisito de salvação é o que diz Paulo em Romanos 10, versículo 8, que nós devemos crer em nosso coração
que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, confessá-lo com a nossa boca. Paulo disse, por quê? Porque com a boca se confessa para a salvação. Agora, quando eu entrei a primeira vez numa Assembleia de Deus, eu olhei o povo com uma adoração espontânea, eu me assustei, eu achei, puxa, será que eu entrei dentro de uma igreja? O que é isso? Porque não tinha contato com a igreja evangélica, fiquei assustado, mas depois eu fui entendendo, que aqui flui uma adoração verdadeira, e quando a gente lê Apocalipse, quando haverá reuniões no céu, dos salvos, as pessoas batem palma no céu, as pessoas dizem glórias a Deus, elas celebram dizendo aleluia, elas bendizem ao Senhor. Então, meu querido, aquele que não nasceu de novo aqui, e não tem isso no seu coração espontaneamente, sem que alguém mande, sem que alguém ordene, não poderá se sentir bem lá na eternidade. É por isso que Deus vai levar para o céu pessoas que celebram a Ele, que adoram a Ele, que glorificam o seu nome, que é santo. Aleluia, glória a Jesus. Meus prezados, eu trabalho para finalizar, dizendo para você, que o texto nos fala que a contratação não parou aqui, nos primeiros trabalhadores, nos profetas. O texto do versículo 3, capítulo 20 de Mateus, na parábola que temos lido, o versículo 3 diz, saindo pela hora terceira, viu na praça outros que estavam desocupados. Atos 2:15, você vai lembrar, Atos 2:15, diz que os apóstolos e os 120 estavam no cenáculo, a hora terceira, às 9 horas da manhã, às 9 horas da manhã, de repente ouviram, você já ouviu esse texto, como um vento veemente, impetuoso, e veio aquelas línguas, como que de fogo, e desceu sobre a cabeça deles, e eles foram batizados com o Espírito Santo, foram revestidos pelo poder do alto, e começaram a falar em línguas estranhas. 15 a 17 nações diferentes estavam ali, no dia de Pentecostes, milhões de pessoas estavam ali, e cada uma dessas 17 ou 15 nações aí ouviram falar na sua própria língua. Os 120 nunca tinham aprendido aquela língua, só falavam a sua língua materna, a língua judaica, o hebraico e o aramaico, mas não sabiam falar a língua deles, mas pelo poder e o dom do Espírito Santo que repousou sobre eles, eles começaram a falar de maneira sobrenatural e a declarar as grandezas de Deus. Querido, quem são esses trabalhadores? É claro que eu estou fazendo uma aplicação, a interpretação é uma só do texto, mas a aplicação eu posso aqui variá-la, eu posso fazê-la, e eu estou aplicando, e dizendo que a segunda classe de contratados, que foram contratados à hora terceira, às 9 da manhã, são os apóstolos do Senhor, é aquela igreja primitiva, a igreja apostólica, inicialmente, glória a Deus, porque eles fizeram a obra do Senhor, com muita propriedade, eles adoravam a Deus, sendo testemunha do Senhor. Atos 1:8, você vai lembrar, e há de vir sobre vós o Espírito Santo, há de vir a vós virtude, e ser-me-eis minhas testemunhas, Jesus disse, e vocês vão por toda a Judéia, Samaria, né, até os confins da terra, começando, claro, em Jerusalém. Ele vai falar sobre isso, mas meus amados, o que eu quero, na progressão do texto, falar para você, é que a contratação não para aqui. Versículo 5 do capítulo 20 vai dizer, tendo saído outra vez, perto da hora sexta. A hora sexta ele faz a terceira contratação. A hora sexta é ao meio-dia, às 12 horas, porque o intervalo de uma contratação para outra é de 3 em 3 horas. Então ele sai a hora sexta, ao meio-dia. Esses trabalhadores, eles iriam pegar também a hora mais difícil do dia, porque quem já trabalhou aqui ao ar livre sabe do que eu estou falando, ao meio-dia, não é verdade? É difícil, do meio-dia às 15 horas, pelo menos, é o horário mais difícil que tem, em relação ao sol causticante. E aqui, meus amados, o que nós entendemos? Nós podemos comparar esses trabalhadores à igreja primitiva, ou até a igreja da Idade Média. Meus amados, esses trabalhadores aqui, eles foram aqui convocados pelo Senhor, e se você observar a igreja que trabalhou naqueles dias, ela foi perseguida, ela foi humilhada, inclusive a igreja até o ano 313, ela sofreu 10 perseguições do Império Romano, mas foi a época que a igreja mais cresceu, debaixo de perseguição, indo para as arenas, para as cavernas se esconder, e até sendo queimados, trucidados,
Queridos, mas eles continuavam anunciando Cristo, adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor. A fogueira não os parou, os leões, as bestas não os pararam. Eles continuaram adorando e servindo ao Senhor, porque quem lhe chamou foi Deus. Aleluia! Quem chamou foi Deus. Esta concepção que nós temos que ter, eu aplico aqui, querido, para nossos dias. Por quê? Porque a obra do Senhor somos nós que fazemos. Nós temos que ter essa concepção. Nós somos contratados para fazer a obra de Deus. Agora, algumas vezes, nós esquecemos e achamos que a vinha é do homem. Tem pessoas que olham para o líder do conjunto. Você tem habilidade, você podia estar ali somando, mas às vezes a gente olha para o líder do conjunto e diz: não, a minha visão não fecha com a visão dele. Às vezes nós encontramos pessoas que não entram e não engrossam as fileiras de uma orquestra, porque não tem a mesma visão do maestro. Querido, isso é uma incoerência, porque a obra não é do maestro, não é do líder do conjunto, a obra não é do coordenador de missões, a obra não é do pastor presidente, a obra é de Deus. Deus é o dono da vinha. Glória a Deus. Tem mais, meu querido, com todo respeito e ética, glória a Deus, nós não temos que ter a nossa visão própria, nós temos que estar debaixo da visão de Deus. Deus comunica a sua visão ao anjo da igreja, ao pastor, e nós como liderança, embaixo dele, vamos comprar esta visão. O que eu estou dizendo aqui nessa noite, é que nós precisamos puxar para o mesmo lado, somar na obra do Senhor, glória a Deus. A igreja daqueles dias, os trabalhadores desta hora, que nós lemos aqui no versículo 5, da hora sexta, trabalharam no sol causticante das provações, das perseguições, andavam a cavalo, andavam de jipé, como alguém diz por aí, não tinha internet, não tinham mídia, mas falavam a palavra. O evangelho se espalhou, e o sangue dos mártires era como semente do evangelho, e o nome de Jesus foi sendo glorificado. E eu termino dizendo para você, que no versículo 5 ainda, ele diz que há os contratados da hora nona. Quem são os contratados da hora nona? Às 15 horas da tarde, eles trabalharam das 15 horas às 18, porque eles iniciaram às 15 horas, a hora nona, foi o início da contratação deles, do horário deles. Nós podemos aqui colocar, de alguma forma, semelhante à última igreja, ou tipo de igreja, a característica predominante, segundo Apocalipse, podia colocar como Laodiceia. E Laodiceia significa igreja do povo, onde os direitos humanos sobrepujam os direitos de Deus, da soberania de Deus. E aqui, meus queridos, nós encontramos em Laodiceia um tipo de igreja que é rica e abastada, bate no peito e diz: eu tenho de tudo, não preciso de nada. A vinha do Senhor, ela naqueles dias, ela florescia de julho a setembro, e a gente sabe que, se não for colhido nesse tempo, as uvas, o fruto da vide, ela cai por terra, ela apodrece literalmente, e se perde. A igreja de Laodiceia na Bíblia, é uma igreja que não ligava para as almas. Vinha o relatório missionário na igreja, passava o vídeo, claro que eu estou aqui fazendo uma aplicação, né? Naquele tempo não tinha, mas passava o vídeo, o povo era indiferente, o povo não contribuía, o povo preferia os seus próprios conveniências. Mas, meus irmãos, o dono da vinha sabia da característica desta igreja. Ele sabia tanto, que ele vem seguindo uma regra de 3 em 3 horas para contratar. Mas ele olha na sua presciência, e ele não concorda com esta atitude, e o que ele faz? Ele sai, faltando 1 hora para o dia acabar, para contratar últimos trabalhadores. É isso que você encontra aqui, no versículo 6, versículo meia dúzia. E saindo por volta da hora 1/10, às 17 horas, ele os chama para trabalhar 1 hora só, das 17 às 18, ele contrata trabalhadores para trabalhar 1 hora só. Queridos, nós estamos aqui numa igreja séria, que faz missões. Eu entendo aqui, e quero compará-los à igreja de Sara, como esta igreja da hora 1/10. Queridos, Jesus mesmo falou
A noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Ninguém mais vai poder orar, ninguém mais vai poder contribuir, ninguém vai mais poder falar o evangelho. Não adianta mais quando a noite chegar. Tem muita gente que diz: olha, a noite não vai chegar, mas se Jesus não vir, você vai a Jesus. Essa é a realidade. Então, enquanto é dia, enquanto você tem saúde, tem fôlego de vida, faça a obra de Deus. Aleluia, faça a obra do Senhor. Nós somos a igreja da última hora. Quando o exército está no calor da batalha, e ele sabe que é a última batalha que vai determinar o resultado da guerra, aquele exército começa a selecionar bons combatentes. Querido, você pode olhar para você e dizer: eu não tenho dons, não tenho talentos, parece que não tenho muitas capacidades potencialmente a ser desenvolvidas, mas Deus está dizendo: olhe para a parábola, eu chamei gente que era totalmente capacitado, que estava cheio de ferramenta e recurso. Não, se for preciso, eu vou dar ferramenta, eu vou dar recurso, eu vou dar dons, eu vou capacitar, mas precisa ter predisposição, precisa querer, precisa ter atitude. A igreja, querido, é formada por um corpo vivo, um organismo dinâmico. Deus não gosta de pessoas que não têm atitude. Deus pode fazer muita coisa através de você. Você é trabalhador da hora undécima. Se levante, trabalhador da última hora. O apóstolo João disse na sua carta, na sua missiva: filhinhos, já é a última hora. Meus irmãos, o Espírito fala à igreja nesta noite. Nós precisamos se levantar espiritualmente e fazer a obra de Deus enquanto é dia. Glória a Deus. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque nós estamos tratando com Deus que mede a intenção do coração. Tem muita gente que até faz para Deus, mas o nome dele tem que estar no banner, no data show, tem que estar em pauta. A partir do momento que não for falado, ele vai cobrar. Meu irmão, nós trabalhamos para o Senhor, e para o Senhor não importa se você recebeu o reconhecimento, o que importa é se você merece o reconhecimento. Porque se você merece o reconhecimento, algumas vezes alguém vai até receber por você aqui. É um sentimento estranho, quando você faz, alguém recebe por você. Mas deixa eu lhe dizer, no tribunal de Cristo, ninguém vai receber por você. Cada ação que você fez para a obra do Senhor, só Deus sabe. Esse pessoal da música, como o diabo se levanta para lutar contra vocês, e às vezes a gente não entende, a gente olha só a perspectiva humana, mas deixa eu lhe falar, aleluia, Deus tem recebido o louvor de vocês, Deus conta com vocês, não desista, continue adorando a Deus com o teu louvor, aleluia, com o teu toque, Deus se agrada, não deixa que ao olhar humano você perda a motivação, porque Deus mede, Ele mensura os motivos da nossa ação. Deus olha a motivação do coração. Deus vai galardoar por fidelidade. Glória a Deus. Meus amados, eu termino, porque as horas se foram, dizendo para você que no Canadá houve uma história verídica, aonde um fazendeiro estava trabalhando, de repente, em meio aos afazeres da sua seara, o filho pequeno sumiu no meio da sua plantação, e ele pediu para os seus empregados procurarem o filho, e ficaram o dia todo. Quando chegou no final da tarde, ele ficou desesperado, e pediu para os seus funcionários irem a todos os povoados da redondeza, chamar o povo para ajudar, e o povo teve uma ideia. Eles pegaram um na mão do outro e fizeram uma grande fila, uma fila que atravessou de norte a sul a propriedade, e começaram vindo, fazendo como a gente costuma dizer, um pente fino, e vieram, e quando já estava à noite, eles encontraram o corpo da criança, em meio à neve no Canadá, mas já era tarde, a noite havia chegado. Meus queridos, a igreja precisa se unir, falar a mesma língua. Quando Deus usar
aqui o pastor, o coordenador, para dizer: nós temos um projeto em tal país, nós temos um projeto em Criciúma, temos um projeto em Sara, nós temos um projeto nas cidades do oeste catarinense. Você precisa ter a sensibilidade do Espírito de Deus e dizer: eu vou entrar nessa, eu sou igreja, glória a Deus, oh, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu finalizo dizendo a você: Deus tem coisas boas, Deus quer realizar promessas, Deus quer cumprir sonhos, mas Deus precisa da tua atitude. Quantos estão dispostos a ter atitude diante do Senhor? Se coloque em pé, permissão do pastor. Glória a Deus, nós não vamos mais à frente. Eu apenas quero dizer a você que o texto bíblico diz que a graça de Deus operou aqui. A graça de Deus opera sobre nós. A misericórdia e a justiça de Deus também. O que a misericórdia faz? A misericórdia impede de a gente receber o que a gente merece. O que o ser humano merece? Merece a separação de Deus, merece o inferno. Mas a misericórdia opera, nos livrando, nos perdoando, nos justificando. Agora, o que a graça faz? A graça nos dá o que nós não merecemos. É o favor imerecido de Deus. A graça de Deus nos alcança e nos dá o perdão dos pecados, nos dá a salvação, nos dá o céu, nos dá a vida eterna. E eu quero orar nessa noite. Eu quero convidar aqui amigos, pessoas especiais que aqui estão, que vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor. E você ouviu, e a Bíblia diz que a palavra de Deus gera fé. É a fé que é gerada pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E você teve fé. E eu quero orar por você. Eu não estou te convidando aqui nesse convite para trocar de religião. Deus não quer que você troque de religião. Deus quer que você tenha um encontro pessoal com Ele. Querido, religião, como eu disse, não salva. Mas quando nós aceitamos Jesus no nosso coração e dizemos: Jesus, eu te entronizo no trono do meu coração, Tu és Senhor da minha vida. E eu quero aqui orar por você, sem encostar a mão em você, sem forçar. Eu quero te convidar, você que ouviu a palavra, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca foi evangélico, ou nunca aceitou Jesus de todo o teu coração, eu quero lhe convidar. Conforme diz essa parábola, Deus, Ele dá a quem Ele quer, e Deus quer te dar salvação. Glória a Deus. Deus te dá a salvação, mas você precisa querer receber. Se nós tivermos aqui pessoas amigas que queiram aceitar a Jesus, não é trocar de religião, mas é aceitar Jesus, é seguir a Jesus como o único e suficiente Salvador, vem à frente. Eu quero convidar aqui também a irmã Isabel, que trouxe o seu neto para receber oração. Ela pode chegar aqui à frente, nós vamos estar orando. Glória a Deus. Nós temos alguma pessoa amiga que quer aceitar a Cristo? Se tivermos, venha. Eu quero orar também por você que está fazendo a obra do Senhor, mas muitas são as lutas, muitas são as dificuldades. Eu quero orar por você. Dê um passo à frente. Deus conta com você nesta hora final. Sabemos que os sinais estão cumpridos, o arrebatamento está às portas, a noite já vem. Glória a Deus. E eu quero lhe convidar, vem à frente. Você, Haddad, que faz a obra de Deus, que ama Jesus, que quer continuar sendo útil à sua obra, Jesus te escolheu. Glória a Deus. Alguém pode olhar para você e dizer: esse é o último que eu iria escolher. Mas Deus está dizendo: eu pego aquele que é o último e faço primeiro na minha casa, na minha presença. 1 Coríntios 1:27. Deus toma o que não é e faz ser, porque a virtude não está em mim, não há mérito em mim, mas os méritos são dele, os méritos são do Calvário. Glória a Deus. E eu quero orar por você, igreja, que contribui com dízimos, com missões, com ofertas alçadas, que faz a obra do Senhor com carinho. Você que vem aos cultos, Deus conta com você. Procure o teu líder de departamento, procure o teu pastor, diga: pastor, eu quero fazer mais.
Eu sinto do Espírito de Deus. Eu quero fazer mais para a tua obra. Aleluia. Eu quero orar. Permissão do pastor Cirso. Nós vamos orar. Eu convido você a baixar sua cabeça. Mas eu insisto. Nós temos mais alguém? Temos alguma pessoa amiga que nessa noite quer confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Se temos, pode vir à frente. Nós vamos orar por você. Glória a Deus. Oramos com a permissão dos irmãos. Querido Pai e eterno Deus, ouvimos a Tua palavra e concordamos, Senhor, com esta verdade eterna. Querido Deus, abençoa o neto da irmã Isabel que está aqui na frente. Senhor, venha dar saúde, desenvolvimento. Venha, Senhor, colocar as Tuas mãos santas sobre ele, abençoando também todos os nossos amigos que aqui estão, todos os nossos familiares dos Haddades, todos os visitantes da Tua casa, que eles possam voltar outras vezes, que o Teu Evangelho, Senhor, possa estar com eles, estar neles, porque muitos entram para o Evangelho, mas o Evangelho não entra neles. Mas aqui estão pessoas que amam a Tua palavra, que amam o Teu Evangelho. Abençoa a vida deles, abençoa a Tua igreja. Deus de vitória, eis o Teu povo que aqui está, pessoas que trabalham para a Tua obra. Deus, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, derrama da Tua graça, Senhor, para que Ele possa continuar fazendo a Tua obra, para que ela possa continuar fazendo enquanto é dia. A igreja trabalha, Senhor, com voluntariado. A Tua obra conta, Senhor, com pessoas que amam a Ti e por gratidão trabalham para Ti. Por isso estende a Tua mão sobre eles, recompensa nesta vida e recompensa na eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga para quem está do seu lado: é bom, vale a pena servir a Deus. Diga para ele, se você puder, vale a pena servir a Deus. Se você puder, abrace o irmão que está próximo de você. Diga: vale a pena servir ao Senhor. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui